nossas saudações. É com uma grande alegria que eu, Edna, estou aqui nesse encontro, através do Centro Espírita Discípulos do Evangelho, para poder trilhar esse estudo maravilhoso com Refletindo Joana de Ângeles. Estou aqui com a minha amiga Regina, que já é uma companheira que todos vocês conhecem, e cada encontro é de novo um bálsamo de amor, de reciprocidade, né, minha amiga, por esse legado tão enorme. Eu sou psicóloga, trabalhadora do SED, e a Rê também tem aí algo muito Sim, importante para se apresentar aí nessa jornada, né, minha amiga? exato. É uma grande alegria estar com todos do SED, agradecendo essa oportunidade de a gente poder compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente está construindo aí dentro dessa jornada. Eu sou Regina Sarto, sou psicóloga clínica e faço parte da Associação Médica Espírita de Osasco, e é uma grande alegria, né, a gente poder estar tentando aí de alguma forma levar e estar à disposição da egrégora de Joana nesse caminho, né, de paz, de transformação. E se a gente puder tocar cada coraçãozinho das pessoas que estão nos assistindo e acompanhando os nossos estudos, já é de grande tamanho, e compartilhando esse momento com essa minha querida irmã de jornada é ímpar. Então é uma grande alegria estar aqui com todos. Para quem já nos conhece sabe que foi Joana de Ângeles que nos uniu, nos fez esse reencontro acontecer, né? Sim. Através das obras de Joana, interesse pelo estudo da reencarnação, da ampliação simbólica pela psicologia, nós nos unimos e estamos aqui também nesse projeto, né? Então, é fantástico. Em nome do SED, nós agradecemos a sua disponibilidade em fazer essa jornada dos 16 livros da série psicológica, né? Conosco, esse estudo tão importante. A série ela é um conteúdo que chega como um bálsamo em tempos tão atuais. E assim, é maravilhoso a gente contar aí com o seu repertório de estudo, viu, minha irmã? Muito bom. Obrigada a todos. E vamos lá, então, descobrir este ser consciente, né, Edna? É verdade. Olha, nós já temos aqui na playlist do SED os outros estudos. Para quem está chegando agora, nós iniciamos falando sobre Joana de Ângeles, o primeiro vídeo, contando quem é essa mulher maravilhosa, a sua jornada, a evolução desse ser, um pouquinho sobre Divaldo e ela, essa relação. E aí sim nós iniciamos depois com cada um dos livros. Então já estudamos Jesus e Atualidade, O Homem Integral, Plenitude, Momentos de Saúde e Consciência e hoje o Ser Consciente, que é muito bom, um livro maravilhoso. Quando nós dissemos que estudamos, nós gravamos esses estudos para deixar aqui à disposição de todos que queiram, mas assim, sempre acaba sendo uma breve introdução sobre a grandeza que é a obra. Nós gostamos de deixar muito claro que não temos a menor pretensão em esgotar o assunto, ao contrário, tem sido muito gostoso receber alguns comentários, alguns questionamentos através das redes sociais ou pessoalmente lá na nossa casa espírita, porque esse é o principal objetivo, nos fazer ser cada vez mais reflexivo, cada vez mais entendendo que esse conteúdo nos penetra para que nós possamos sair desse estado de adormecimento, né? Então, Joana faz isso de uma maneira muito nobre. Nós vamos percebendo que à medida que nós vamos transcorrendo entre as obras, ela vai nos preparando para o próximo conteúdo que vem. Então, na obra de hoje, no quinto livro da série psicológica, ela nos chama para despertar, né? Despertar, nos tornarmos conscientes, né? Então, a gente poderia dizer que no primeiro momento desse livro, logo nos primeiros capítulos, ela faz um levantamento, que é esse ser consciente, qual a necessidade de nos tornarmos assim. Depois ela levanta algumas problemáticas, algumas questões, né? Alguns
impedimentos dessa inconsciência, e depois, caminhando lá para o final do livro, eu já adianto em dizer que ela coloca algumas soluções, algumas questões práticas, para ainda bem, né, Rê, que ela coloca Exatamente. algumas questões práticas para que a gente possa fazer esse ajuste. Começando com uma frase que ela mesma coloca, que ser consciente é uma larga gestação e um parto doloroso, tá? Então, partindo dessa reflexão, já dá para que possamos entender o quão grandioso é esse convite. É uma larga gestação, então Joana está nos alertando. Você não vai ser um ser consciente rapidinho, da noite para o dia. E nem vai ser fácil, porque esse parto ele é doloroso. Mas, usando esse simbolismo, o que também nós podemos refletir? Depois desse parto vem uma enorme alegria. Exato. Até pegando essa reflexão que você traz dessa metáfora do parto, né? É aquele quentinho, gostosinho, mas vai ficando apertado, né? A gente vai crescendo, vai ficando apertado. Aquele espaço da nossa zona de conforto que é desconfortável. E o mundo, apesar de desafiador, pode ser aí o momento da gente trazer a luz mesmo para a nossa jornada, né? Então, e eu brinco com a Edna, né, no sentido que, assim, que cada vez que a gente faz um estudo ou estuda para fazer o estudo, a gente fica suspeita, ah, esse é o melhor livro, nossa, ai não, o próximo é o melhor, e aí, assim, não acaba nunca, gente, então pode ler, pode acompanhar, e acho que vocês vão ter uma grande surpresa aí dentro dessa jornada, né, Edna? É verdade. E esse estado, né, de ser consciente, desse despertar espiritual, ele nos coloca muito em contato com a nossa essência. Não tem jeito, não tem como fazer essa trajetória de eu me tornar realmente consciente de quem eu sou, sem eu fazer uma viagem íntima no meu ser. Então, quando eu me coloco a essa disposição de me conhecer, de transitar entre a minha intimidade, eu vou conhecendo também com isso aspectos muitas vezes doloridos, que eu não aceito, questões que ainda são difíceis de estar sendo elaboradas por mim mesma, né? Então, por vezes, eu acabo colocando no outro, como se o outro que tivesse aqueles defeitos ou aquelas questões que eu não aceito, que para mim não tem uma consonância. Então, Joana vai nos falando assim: vamos nos preparar, porque é uma viagem de aprofundamento. Você não vai conhecer só coisas boas quando você olha para o seu íntimo, né? Você vai também se deparar com algumas questões que precisam fazer o quê? Um levantamento e começar com isso um trabalho de progresso, né? de muita muito trabalho, é labor, é suor, né? Exato, Joana está convidando para o trabalho. Posso falar exatamente. aquela frase que tem lá na introdução que a gente gosta muito, Rê? Pode, claro, deve. Ela está falando que um ser consciente, ele não se julga nem se justifica, não se acusa e nem se culpa, apenas descobre-se. Até porque, né, Edna, quando a gente fala da culpa, se ela não for uma culpa transformadora, ela só traz mais problemas do que soluções, né? Porque a culpa, por si só, se a gente ficar parado nela, a gente não sai do lugar. Porque não dá para voltar atrás, né? Como o Chico já dizia, e fazer um novo começo. Mas a gente pode começar agora e fazer um novo final. Então, olhar para essa culpa com esse olhar amoroso que Joana nos convida e fazer esse trabalho de transformação faz total diferença na nossa jornada, né? Porque também, com essa frase dela, eu acabo usando muito na minha história de vida. Quando nós ficamos também justificando muito, justificando, dando desculpas, né? Exato. E eu deixo de enfrentar. Então, o convite de Joana também é para que eu possa ter consciência daquilo que está difícil.
mas que eu não utilize esse conhecimento para me desculpar, para prorrogar, para deixar para depois. Então, eu tomo consciência e trabalho. E talvez por isso também que ela nos apresenta Santo Agostinho lá, né, no começo, falando, e a Rê adora a pergunta 919. Exato. Não tem como tomar um café com ela não retomar esse assunto, né, Rê? Exato. Ela gosta muito de falar, porque Santo Agostinho nos fala, faça esse retorno interno diariamente, faça essa reflexão para que você compreenda de verdade aquilo que te permeia, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que precisa ser melhorado. Então, Joana vem trazendo nessa introdução já alguns pontos, alguns sinais daquilo que essa obra promete. Então, quinto livro aí da série Psicológico, Ser Consciente, nos convidando para sair do sofá. Exato, para conseguir essa transformação interior, né, que é através do conheça a ti mesmo. Então vamos buscar o conheça a ti mesmo para poder fazer essa transformação. E é um convite que ela nos deixa, né, Edna? Então, ela começa ali no capítulo 1, trazendo alguns elementos da psicologia, né? Então, ela traz, para quem gosta da teoria, quem está nos acompanhando, quem quer conhecer um pouquinho mais dos termos psicológicos, apenas saber, né, que eles existem, não quer aprofundar, ela vai trazendo também o desenvolvimento dessa ciência e o quanto todas essas questões vão nos preparando para nos tornarmos um ser consciente. Né? Ela traz a psicologia transpessoal, que pensa nesse indivíduo inteiro, integral, espiritual também, mas ela vai falando o quanto das contribuições que a psicanálise teve, né? Quanto que Freud colaborou para que hoje nós possamos falar em psicologia, em saúde mental de uma forma mais aberta, o behaviorismo, a psicologia humanista, né, com as contribuições de Carl Rogers, né? E todo esse combo, né? Jung, logo ali pertinho de Freud, né? Ele acaba tendo ali uma parceria com Freud, que depois se rompe, mas o quanto todos esses elementos trazidos e bem aproveitados, eles nos ajudam para essa autorreflexão. Joana usa muito da psicologia analítica na obra, bastante mesmo, bebe muito dessa fonte em termos psicológicos, mas ela não deixa de validar tudo o que passou e todas as contribuições que tivemos. Você concorda, Rê? Sim, sim. E tudo isso dentro dessa. Ela vem trazendo esse homem integral, né, a perfeita integração da criatura com a consciência cósmica, que é o Criador. Então, é esse convite. E a gente não pode deixar a história, né? Porque nós só somos quem somos por causa dessa história. Então, se hoje a gente pode falar da psicologia transpessoal, é porque a gente passou por esse período histórico. Então, no livro ela vai trazendo esse conhecimento dessas vertentes, né, dessas teorias, para dar um embasamento até para o processo e para o trabalho que ela vai apresentar durante o livro todo. Né? Ninguém precisa ser psicólogo para ler o livro, não é isso. Mas ela vai trazendo essas contribuições e como a gente pode ter esse olhar para a nossa subjetividade, para o nosso eu mais profundo, através da contribuição das teorias que eles trouxeram. Então, a gente... E ali somado ao espiritismo, como também uma fonte ali da reforma íntima e dessa transformação. Né? É mais ou menos quando nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo e nós encontramos Sócrates como um precursor do Espiritismo, né? Então, nós vamos vendo o quanto tudo isso está linkado, as contribuições, né? Nós não chegamos em Kardec assim, pum, chegou Kardec. Não, teve uma história para que pudesse ser construída a codificação, né? Então, para chegar na psicologia transpessoal, que é a quarta força, que valida essa questão do espírito profundo, do eu imortal,
ela também percorreu em todos os outros, né? Ela valida todos os que passaram e um pouquinho de cada contribuição nos faz ser esse ser mais ampliado, de uma Exato. consciência maior. E ó, vou contar aqui fofoca espírita, gente, não que eu seja fofoqueira, mas como eu faço parte da minha Osasco, a gente tem acesso ao Gelson, que está muito ligado ali com Joana de Ângeles, informações que nós temos é que ela, no plano espiritual, estudou por mais de 50 anos todas as teorias psicológicas para trazer a psicologia profunda para todos nós. E 50 anos no plano espiritual é um tempo diferente do nosso, não corre do mesmo jeito que a gente. Nós até falamos isso no vídeo, num dos primeiros vídeos aqui que nós estamos fazendo esses estudos, porque é exatamente isso, o aprofundamento que ela fez lá no plano espiritual é muito lindo, né, Gelson, trazer essa informação e tudo mais, porque que aprofundamento é esse, né? Imagina, Exato. A filosofia, a psicologia, todas as obras, né? Então, quando nós achamos difícil Joana, é porque ela bebeu de muita fonte. E como Exato. ela está... Eu imagino, tá, Joana? Me desculpa, mas eu imagino que ela pensa assim, não pode ficar só para mim, eu vou ter que ir levando, e eles vão lá esmiuçando até chegar numa perfeita compreensão do que é. Né? Exato. Então, percorrendo nisso, eu não sei se você ia completar alguma coisa, desculpa. Não, eu já ia puxar o segundo capítulo mesmo, né, que é o Ser e Pessoa. É que ela vem trazer aí no segundo capítulo essa diferenciação, explicando ali alguns atributos ali do ser, né? E ela vem trazendo que esse ser integral, né, são várias dimensões desse indivíduo que vem através, né, da consciência, o comportamento, a personalidade, a identificação e o individual, a individuação, né? Então, assim, e dentro desses várias dimensões a gente tem o espírito, o perispírito e a matéria. Então, assim, olha só a grandiosidade, como que ela vem abordando esse tema, né? Então, esse espírito, ele é eterno, mas ele precisa dessa evolução, né? E através por meio da evolução, ele vai aprimorando, né, todas essas dimensões, o comportamento, a personalidade, né, a identificação e até chegar ao processo de individuação. Então é uma jornada, por isso que quando a Edna traz a questão desse parto dolorido, né, é porque a gente vai ter que passar por tudo isso e tá olhando assim, como se a gente olhasse no espelho. Peraí, como que está a minha consciência? Como que está o meu comportamento? Como que é a minha personalidade? Como que é esse processo de quem sou eu, né? A minha identidade e como que é esse processo de individuação? Então, a gente, para ser este ser integral, a gente vai ter que passar por todas essas dimensões, né? De maneira muito assim, didática, vamos assim dizer, é como se nós pudéssemos nos observar em cada uma dessas etapas que a Rê está colocando e ir percebendo, né, o que de mudança eu já estou fazendo aqui nesse departamento. Né? Antes eu tinha um comportamento mais invasivo, né? Era uma perspectiva boa, né? Então eu queria impor para as pessoas aquilo que era melhor para elas, eu tinha um comportamento mais assim. Agora não, agora eu já respeito o tempo do outro. Olha, já é uma evolução. Esse quesito do comportamento, ele já está sendo moldado, ele já está sendo trazido como uma estrutura diferente, né? Eu paro, de repente, de ficar falando, não, eu nasci assim, a minha personalidade é forte, eu sou briguento. Ninguém fala isso aqui, né? Não, espírita não tem isso, não. Não tem isso. E aí nós vamos entendendo que essa personalidade, ela é forte, você tem um ímpeto maior, mas isso pode ser configurado, transformado, melhor utilizado. Exato. Né? Em psicologia nós falamos da força, né? da força psíquica que nós temos, né? Essa energia psíquica, quando ela está bem estruturada, ela sai de um comportamento mais impulsivo, né? E começa a ser transferido
para questões de aprofundamento e aprofundamento melhor, né, do nosso ser, para aquilo onde nós estamos precisando crescer e evoluir, né? Então, quando ela vai trazendo que existem essas mudanças em que nós podemos ir melhorando, ela também nos coloca o desequilíbrio, né? Que são aí o que ela traz para nós refletirmos como fatores de desequilíbrio? Amor, angústia, rancor e ódio. Só isso. Só, gente, fácil de transformar tudo isso, né? E quanto que isso está preso muitas vezes para as sensações, para as emoções ali que são mais instintivas, né, Edna? Pedindo um aprimoramento, porque quanto dessas dimensões elas se tornaram automáticas, a gente só vai respondendo para o mundo, né? E ela vem convidando, não, mas peraí, você precisa olhar para tudo isso. E aí vocês podem até me perguntar, mas como assim, Edna, amor está nesse combo de desequilíbrio? Eu achei que desequilíbrio pudesse ser só ódio, angústia, rancor. Por que o amor está aí? Porque o amor, quando ele não está bem direcionado, bem equilibrado, atuante com a sua leveza, porque o amor liberta, né? Quando ele está sendo sentido e vivenciado em desequilíbrio, ele é um fator, sim, de desalinhamento. Exato. Que a gente pode chamar o amor adoecido, né? A diferença do amor adoecido e o amor autêntico, né? O autêntico, ele vai respeitar a lei lá do Livro dos Espíritos, né? A lei de justiça, amor e caridade. Então, o que equilibra é a justiça e a caridade na expressão desse amor. Sim. Agora, o amor adoecido, ele pode ser possessivo, mas isso aí a gente vai ver, né? Ali mais para frente, não vamos antecipar as coisas, não vamos fazer spoiler. Só para isso, vou dar spoiler. Tem um livro que fala só de amor. Mas é bem mais para frente, bem mais. Exatamente. E ela fala dos fatores de progresso, né? Exato. E harmonia no nosso ser, o autoconhecimento. Ela já fala um pouquinho da meditação reflexiva, da ação solidária no meio social. Acho tão bonito quando ela traz isso, porque isso vai nos permitindo viver em harmonia com o outro. É tão legal quando você convive com pessoas harmônicas. Talvez eu dê sempre o mesmo exemplo, me desculpa, mas assim, quando existe uma harmonia, aquele ser, quando o ser está caminhando para essa consciência, ele ainda não precisa ser consciente, tá? Mas ele está caminhando, ele é harmônico. Então, ele consegue se relacionar bem, ele tem uma pausa, ele consegue sentir, vivenciar, experienciar de uma outra forma. Eu acho lindo ela usar esse título de fatores de harmonia. Exato. E uma coisa que ela fala do progresso, né, que é uma fatalidade da vida. Então, o progresso vai acontecer, né? A evolução do ser vai acontecer. Mas aí a gente tem aquela fala de sempre, pode ser pela dor e pelo amor, a gente pode escolher como. E o convite dela, apesar de ter dor dentro desse processo, porque olhar para a gente mesmo é um ato de coragem, né, Edna? Fazer esse autoconhecimento, mas é para chegar neste lugar de progresso mesmo, de libertação. Então, estamos fadados à evolução, mas ou a gente é empurrado ou a gente caminha. Acho que caminhando é um pouquinho melhor, né, Edna? Um pouquinho melhor. E assim, eu também gosto muito de frisar que precisa de coragem para olhar para dentro de si, e tá tudo bem para quem ainda não começou esse processo. Exato. Porque nós estamos todos na mesma escala evolutiva, por isso que nós estamos aqui nesse planeta Terra. Então, pode ser que em muitos momentos da nossa vida, diante dessa fragilidade, nós estamos mais aptos a observar e a perceber no outro. Né? Então, quando nós começamos a olhar para nós mesmos, dá até um pouquinho de angústia, de tristeza. Às vezes a gente vai precisar, inclusive, de uma ajuda para fazer essa transformação. Né? Por isso que ela sempre coloca, na solidário, na comunhão. Jesus nos ensinou isso. Né? Do quanto nós precisamos do outro para evoluir. Então, quem ainda não começou essa jornada, não desiste do estudo. Vamos seguindo, daqui a pouco ela vai dar
muitas Exato, propostas, né, desse exato. crescimento. Exato, e aí ela vem trazendo os problemas e desafios, né? Lógico que ela ia trazer aí uma reflexão mais aprofundada desses problemas. E a saúde é um estado, um fenômeno natural do ser. A questão é que os problemas, os desafios, muitas vezes vai desarmonizando o nosso espírito, nós como espíritos, né? Vamos corrigir, né, nós como espíritos, e isso vai afetando o nosso perispírito, que vai se refletindo no corpo físico. E o quanto deste adoecimento é esse afastamento mesmo do nosso olhar para a nossa alma, né? Uma doença da nossa alma. E aí, muitas vezes, ou na maioria das vezes, né, Edna, o nossa dificuldade ali com o ego, né? E o ego, gente, de novo, vamos lá alinhar, não tem problema nenhum com o nosso ego, né? Porque ele é o nosso senso de identidade, ele é o que dá a consciência, peraí, eu estou indo para aqui, por ali. Só que às vezes esse ego ele está tão ligado no outro, de atender as expectativas das redes sociais, do que o outro espera, que a gente se afasta do nosso eu mais profundo, gerando um conflito. E esse conflito gera o adoecimento. Então, para ser esse ser consciente, a gente vai ter que olhar para os problemas e os desafios de enfrentar essa dinâmica, né, Edna? Porque nós usamos muitos termos, assim, no senso comum. Ah, a pessoa é egoísta, a pessoa é muito Exato. egóica. Então, esse termo acaba sendo até comum, né? Não é algo muito novo que nós estamos trazendo. Mas aqui, poder estruturar em termos psicológicos esse ego que trabalha a nosso favor, a favor do nosso Exato. ser imortal. Esse tá legal. Então, Exato. esse vai nos conduzindo, nos fazendo ter um senso lógico, de razão, sabe? Do que eu preciso realmente trilhar. Poxa, isso não está muito legal. Então, esse ego vai ajudando o nosso espírito imortal, né? Vai ajudando o self a evoluir. Agora, quando Exato. é o contrário, né? Que ele se coloca nesse exagero, nessas que a Rê colocou, né? Nesse processo do qual nós nos perdemos de nós mesmos, né? Aí sim ele vira esse processo que, né, infelizmente não nos ajuda, né? Então, Exato. Joana está nos convidando cada vez mais a vencer a si próprio. A referência é você com você, né? Não é o outro. Por isso Exatamente. que ela entra muito nessa questão de êxito e fracasso nesse capítulo, né? Exato. O que de fato é um êxito? Né? Quando que de verdade você fracassa? Como é esse termômetro que você está usando? Está muito ligado ao externo, ao que o mundo espera, o que é êxito, né? O que é vitória. Então, que nós possamos também refletir sobre isso, porque muitas vezes aquilo que nós estamos tentando buscar está baseado naquilo que a sociedade está impondo, mas não necessariamente aquilo que você deseja ser e fazer. Exato. Exato. Ah, eu acho E que é aí, profundo. exatamente. E aí, a propósito dessa revisão desses conteúdos internos, né, para encontrar esse ser pleno, realizador, né, que da superação das dificuldades, aí para uma evolução moral que vai estar muito mais ligada com o self, com esse eu mais profundo. Né? Então, ela vem trazendo esse olhar, esse recomeço dessa busca desse êxito. Né? À medida que a gente entende qual é o nosso caminho, a gente tem ali já um parâmetro de transformação. Mas aqui ninguém está falando, né, Edna, que é assim, acordei hoje e vai ser tudo diferente. Não é Não, isso. não. É uma caminhada, é um processo. E Joana nos lembra ainda nesse capítulo que o indivíduo que não se conhece, ele acaba cedendo aos desejos Exato, do ego, né, do externo, daquilo, desses convites. Então, nos exato, conhecer nos faz entrar num critério diferente daquilo que eu quero para minha existência. exato, Então, ela também exato, coloca questões importantes ligadas à vitimização, né, exato, muitas vezes há uma autopromoção também. Então, eu entro num profundo desalinho, né, do meu ser. Então, é importante a gente compreender essa questão. Além de ter
a vitimização, muitas vezes também tem uma autopromoção, né? Então, tudo isso é fator em desequilíbrio. Se eu preciso me autopromover também tanto, né? O que está doendo aqui dentro? O que ainda não está claro? O que precisa ser resolvido? Sim, porque a autopromoção e a vitimização, a base é a mesma, é uma autoestima rebaixada, né? Então, eu preciso me autopromover até para que as pessoas inconscientemente, né, não é nada planejado ali, mas assim, não percebam que eu me sinto fragilizado, imperfeito, não merecedor, e a vitimização também é como se fosse um reforço ali daquilo que eu não sou bom, eu não consigo. Então, é uma autoestima ali rebaixada. E a gente precisa olhar para a nossa história e começar a ver valor na nossa jornada, porque até mesmo à medida que eu me conheço e que eu assumo que eu tenho dificuldades, eu posso transformar a minha situação. E ainda com relação à autopromoção, a sua própria história conta quem você é. Exato. A sua conduta, o seu jeito de ser, aquilo que você constrói, né? E é interessante porque ela continua no próximo capítulo, no quarto, ainda trazendo, no quarto capítulo, ela ainda traz a questão das queixas, né? Da autocompaixão. Então, já dá para a gente fazer um link. Veja bem, Joana, nessa estrutura do meio do livro ali, já caminhando para o meio, ela está levantando tudo isso que nos impede de nos tornarmos conscientes, de evoluir, de crescer. Aquilo, imagina o queixume, as queixas, elas vão nos deixando naquele lugar parado, né, naquela água que vai, né, ficando com aquele lodo, ela vai nos deixando naquele lugar meio que estacionado. Então, à medida que eu percebo, nossa, eu estou me queixando muito, né? Parece que eu estou sentindo dó de mim mesma. Deixa eu fazer alguma coisa para mudar isso aqui. Aí o quadro vira. Não que é fácil, né? Não que as queixas não sejam necessárias e tá tudo bem também, mas a questão é o quanto de energia, de tempo e de disponibilidade eu coloco ali naquele processo. É porque a queixa, né, se a gente for pensar a respeito disso, é você só falar a respeito de um problema e não resolvê-lo. Né? Então é uma indignação, é algo que eu não estou entendendo, e muitas vezes não vai levar a lugar nenhum, porque eu só vou criando um clima, e a gente que é da doutrina sabe o quanto é importante a nossa vibração, né? Vibração, energia. A queixa, que tipo de energia a gente vai ter no nosso ambiente, nas nossas relações? Se a gente fica se queixando o tempo todo, será que a outra pessoa vai querer estar do nosso lado? Vai sustentar? Mas ela só queixa, mas ela não faz nada para mudar a situação, né? O reclamar, né? Clamar novamente a mesma questão. Então, ela vem trazendo, né? Isso eu acho muito legal da Joana, a nossa responsabilidade em todo o processo, né? Então, assim, não tá bom? O que a gente faz então para melhorar? Né? Ela vem chamando a atenção sobre isso. Tem pessoas que falam para mim, mas eu acho que Joana é brava, ela vive dando alguns recadinhos na obra. Eu falo, eu já sinto assim como pegando na mão e dizendo assim, vamos lá, vem querido, aqui, vamos ver. Mas tudo bem, né? Exato. De qualquer forma, é um puxãozinho de orelha. Sim, sim. Nós vamos falar. E Edna, tem até aquela questão, né, que a gente fala, desculpa, se ela concordar com tudo que a gente fala, né, Edna, como que a gente vai melhorar? Ela tem que puxar a orelha, ela tem que nos direcionar, não é? É verdade, usar todo esse conhecimento para que nós possamos nos iluminar. É lindo porque Exatamente. ela vai caminhando, ela traz como problemas humanos o que ela chama de gigantes da alma. Exato. É tão legal esse capítulo. Para quem vai ler, leia com bastante atenção, porque ela traz temas tão importantes: ressentimento, ciúme, inveja, né? Então, esses sentimentos que estão muito, muito corriqueiros no nosso dia a dia. Se nós não tomarmos cuidado e atenção, nós vamos entrando nessa esfera realmente, né, porque qualquer um desses elementos, quer seja o ressentimento, o ciúme e a inveja, essa energia está totalmente voltada para o outro.
Vai de Exato. novo nos afastando da nossa alma. Se eu invejo, eu estou refletindo sobre você. Eu estou de Exato. olho no meu radar, está em você e deixa de Exato. estar em mim. Agora, Sim. quando eu admiro, eu olho e penso, nossa, que legal isso. Onde que tem essa Exatamente. fonte? Né? Eu quero ir lá beber um Exato. copo dessa água. É diferente. Né? A Exato. admiração nos coloca nesse lugar da reconexão. A inveja nos tira de nós mesmos e nos coloca o outro como uma Exato. prioridade. Né? Exato. E você vê, né, o ciúme vai também nesse lugar, porque eu quero controlar o outro, né? Eu quero que o outro faça o que eu quero ver só o que me agrada, e eu esqueço que o outro também tem desejos, tem vontades, tem modos, funcionamentos internos diferentes do nosso. E o mais interessante que ela vem trazendo nessa reflexão, que todos nós temos esses recursos internos para realizar tudo que eu queira, mas eu fico tão preso ali no olhar no outro, ou no ressentimento, que é sentir aquilo várias vezes, ou os ciúmes, que eu quero que seja exatamente do mesmo jeito, eu tenho que estar preso ali, controlando a inveja, eu quero o que o outro tem e fico olhando ali, eu poderia gastar minha energia para realizar tudo que eu quero, mas eu fico preso no outro. Então, de novo, ela vem chamando a responsabilidade. Opa, volta aqui para você, porque o problema é você, não é o outro. Né? E o como isso, né, até o tema, né, gigantes, né, ele vem trazendo, porque assim, se a gente for ver, grande maioria dos problemas dentro de relacionamentos, muitas vezes tá preso aqui nesse capítulo, não é, Edna? Uhum. Bastante deles, com certeza, né? Acaba ficando preso nisso e é bonito como ela estrutura o livro, porque ela vai trazendo esses elementos, ela vai mostrando o quanto isso nos tira de nós mesmos e no próximo ela já vai trazendo os condicionamentos, né? Então nós vamos também Exato. ficando condicionados em alguns comportamentos, né? Algumas Sim. formas de interagir, né? Quer dizer, existe uma dualidade entre o bem e o mal dentro de nós. Nós podemos ter ou não todos esses sentimentos, né? A Exato. essência de cada uma dessas coisas, elas estão presentes, mas como que eu vou me relacionando? Né? Aí ela Exato. vai explorando, né, tudo isso, né? Ela vai falando um pouquinho dessa libertação, né, que nós vamos Sim. fazer, né? A vida de Exato. Jesus, quando a gente analisa, né? Ela vai trazendo um crescimento entre a humanidade, mostrando que aqueles homens também podem crescer. Jesus não Exato. elege os melhores, né? Ele elege Não. sabendo que os gigantes da alma, todos esses sentimentos estavam lá dentro de cada um daqueles homens, mas ele Exato. faz essa Ela, caminhada. ele enxergou essas sementinhas ali dentro de cada um deles e foi adubando, né? No caso, a gente pode fazer isso conhecendo as obras de Jesus, a leitura das bem-aventuranças, mas a gente pode fazer isso conosco mesmo, até na leitura e na reflexão que a própria Joana traz, né, nesse sentido, desse longo processo de educação e de desenvolvimento das leis morais, da vivência dessas leis morais e desse auto-amor, né? Porque à medida que eu vou conquistando esses valores éticos, morais, eu vou tendo um olhar em relação a mim mesmo e ao outro diferenciado. E aí eu vou percebendo que a minha história, eu não preciso ficar atendendo a expectativa dos outros, ou ser como os outros são, mas eu posso ser eu mesma. Não tem problema nenhum eu ser eu. Mas o ser eu não é síndrome de Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não, não é síndrome de Gabriela. É eu ser eu mesmo, assim, dentro desse eu mais profundo, dentro dessas leis morais que estão inscritas dentro de nós e que a gente pode ir ali, né, adubando e colocando aguinha para que as sementes aflorem, né, até para a gente mudar esse campo vibratório e fazer essa restauração aí do nosso eu aí mais profundo.
E, de novo, ela traz o amor, a reflexão do amor. Exato. É impressionante que ela faz isso na obra várias vezes. Ela levanta, faz um levantamento de algumas coisas muito profundas, alguns sentimentos que ela sabe que vai pegar, né? Ela faz o levantamento, ela sabe que vai pegar ali em pontos importantes para nós, aí ela vem e dá uma tranquilizada, ó, usa Jesus, o exemplo dele, o amor como um processo de amor terapia consigo e com o outro, né? Quando nós trabalhamos na esfera do amor, nós vamos compreendendo que aquele outro também não está pronto para receber algumas coisas, para atuar de maneira diferente. Então, nesse sentido, eu também consigo acolher a minha própria dor e a dor do outro também que se manifesta nessa relação. Então, ela dá uma acalmada aí nos ânimos, né, nos trazendo. Eu gosto de uma frase, eu não sei, eu acho que é no Amor Imbatível Amor, porque que vai ser lá na frente, né? Mas a gente já vai aqui instigando, né? Porque é assim, gente, a gente está estudando, né? A gente faz os estudos aqui, mas a gente não para, né? Não paramos. E aí ela fala assim que o amor é o antídoto para tirar qualquer ser das sombras, né? E é isso que ela vem em cada obra trazendo este amor, esse olhar, essa reflexão do quanto a vivência deste amor pode efetivamente tirar a gente do estado atual e levar para um outro estado, que seja bem melhor do que a gente está vivenciando. Com certeza. Esse livro ele é maravilhoso. Nós vamos estudar, vai ser uma delícia poder trazer essa... Aguardem, né? Assim, tipo... nas próximas semanas. Enquanto ela reflete sobre o amor em suas diversas manifestações, né? Exatamente, mas, exatamente. Assim, do capítulo 8 em diante, né, ela vai trazendo muito uma proposta de cura, vamos colocar assim, proposta de questões que a gente pode fazer para vencer tudo isso, né? Para vencer esses gigantes da alma, para vencer esses sentimentos que chegam inoportunos, né? E ela coloca ali como uma meta que nós tenhamos uma aquisição de paz, né? Porque estando em paz, a gente pode fazer uma revisão do nosso comportamento, nós podemos fazer uma revisão daquilo que precisa ser melhorado, daquilo que ainda nos falta, né? Trazendo esse silêncio íntimo como algo tão necessário, como um lugar onde você pode buscar harmonia, né? Um lugar onde você pode se conhecer. E, via de regra, nós dificilmente fazemos esse silêncio interno. Sim. Eu acho que é legal, né? Até porque ela fala no livro da questão dos mecanismos de fuga do ego, não querendo entrar aqui na psicologia, né? Assim, nos termos, que são alguns mecanismos, né, que a gente utiliza para lidar, né? Então, por exemplo, compensação, que às vezes a gente vai para os excessos, deslocamento, né? Que deslocar, por exemplo, a raiva que eu senti do chefe no meu marido a hora que eu chego em casa, a projeção, esperar que o outro mude para que eu mude, ou eu querer ver no outro a mudança que eu preciso realizar em mim. A introjeção, né, viver o que o outro vive e evitar o si mesmo, e a racionalização, justificativa, né, material ali, daquilo que é para não olhar internamente. E como que a gente vai chegar nesse silêncio interior se a gente não compreender os nossos próprios mecanismos, né, Edna? Então, quanto é importante a gente estar olhando para a gente, fazendo esse autoconhecimento, mas peraí, eu discuti com meu marido por quê? Mas eu discuti porque eu estava com ciúme. Ele não fez nada de errado. Então eu entendo ali. E aí eu vou silenciando esse pensamento. Porque, por exemplo, a gente pensa nos ciúmes, a gente no consultório, eu acho que você atende isso também, né? A pessoa, ao invés dela estar cuidando dela, das coisas dela, do estudo dela, ela fica pensando, não, agora ele está fazendo isso. Não, ele está fazendo aquilo ali. Então a fantasia vai tomando conta, levando o sofrimento psíquico. Então o que a Jana vem lá atrás? Ela fala, não, olha, para a gente ter esse silêncio interior, eu preciso trabalhar esses pensamentos, que é um atributo do espírito, esses sentimentos, para eu lidar de uma outra forma, né?
E aí, assim, é só com essa compreensão, né, lidando com esses apegos, abrindo mão, lidando com as nossas sombras, né, é que a gente vai conseguir libertar esse ego desses mecanismos e, assim, encontrar uma vida mais significativa, né? Então, assim, é um processo de um auto-olhar de nós para nós mesmos, né? Em resumo, sair do outro, E né, voltar para a sair gente. para nós, né? Porque qualquer que Exato. seja um desses sentimentos, o outro ele está sendo o foco. Então, Exato. do capítulo 8 em diante, ela vai falando, agora volta para você lidar, para você se tornar um ser consciente, para você lidar com todos esses desarranjos, você vai ter que conseguir olhar para si próprio. E aí muitos podem me dizer, mas eu não tenho tempo para isso, não tenho condições, não tenho estrutura, né? Será que não? É uma condição que nós podemos colocar como uma prioridade, né? E quando nós falamos assim, processo meditativo, quando ela propõe um autorrecolhimento, não é que nós tenhamos que buscar, são ótimas as técnicas vindas do Oriente, né? As técnicas, as práticas, ela também fala no terceiro livro, só retomando um pouquinho, sobre meditação, sobre yoga, sobre a oração, né? Tudo. Mas às vezes nós não precisamos nem buscar algo tão grandioso, com recurso de tempo tão grande, inacessível, né? Nós podemos começar uma pequena jornada conosco mesmo. Santo Agostinho propôs algo muito simples, né? Poder fazer a autorreflexão no final de cada dia. Às vezes nós começamos com esse pequeno passo, e quando nós damos o primeiro passo, é incrível como a situação vai acontecer a nosso favor. Exato. Eu acho legal, assim, que você trouxe isso, porque ela fala, né, dos hábitos culturais, dos pensamentos viciosos, né? Que assim, a gente precisa vencer isso para chegar nesse processo. Então, ela traz ali um convite, a mudança dos hábitos mentais. Então, exercício disciplinado dos pensamentos. Então, como eu fiquei aqui, eu dei o exemplo do filme, eu fico pensando, nossa, mas será que meu namorado tá lá brigando, tá pegando outra pessoa, tá conversando com a outra menina? Não, deixa eu focar aqui em mim mesmo, né? E peraí, mas fez alguma coisa? Meu marido fez alguma coisa ali? Não fez. E por que eu tô com essa fantasia? Então, a gente vai mudando esses hábitos culturais, esses pensamentos viciosos, para ter pensamentos mais salutares. E como a Edna falou, a gente não precisa de uma prática meditativa ali totalmente diferenciada, mas uma leitura salutar, a minha prece, a reflexão no final do dia. Poxa, hoje, do dia de hoje, o que eu não gostei? O que eu queria ter feito diferente? Poxa, vamos para o simples. Que o simples já traz resultado, né? A gente não precisa complicar, né? Não precisa dificultar. Então, assim, esse olhar, né? Peraí, né? Eu gosto muito de Jesus, então tem as perguntas que ele fala: aquele que não tenha pecado, que atire a primeira pedra. Que é uma reflexão mais simples, mas assim, tão profunda. Poxa, todo mundo tem as suas dificuldades, né? Então, por que a gente pode ser simples para a gente também, né? E é tão interessante você trazer essa questão, porque ela vai caminhando para o final do livro e nos convidando, de fato, a esse estado interior e a perceber o que de verdade é a felicidade. Né? Exato. Onde você está buscando, né? Porque a felicidade ela é um tema recorrente. Então nós dizemos assim: eu continuo no sofrimento, a felicidade não vem para mim, eu não tenho recebido coisas boas, as questões que eu preciso não chegam até mim, sempre é um problema que me acontece. E é de novo trazer aquele conceito que nós já estudamos lá atrás, da impermanência, do entendimento do que é esse prazer, do que é essa alegria, né? Então, podermos interpretar um pouquinho melhor aquilo que eu estou vivenciando na minha vida. Tudo realmente é um sofrimento? Pode ser que algumas coisas também são aprendizado. E quando eu fico na dor, né, mexendo na feridinha, mexendo, vai doer, vai machucar mais. Às vezes a ferida precisa
ficar um pouquinho aberta, higienizada, mas que eu não fique cutucando, então que eu tenha essa compreensão, né? E compreendendo essa verdadeira jornada dentro de si próprio, né? Qual é essa felicidade que eu quero construir? Qual é essa? Porque Jesus, ele nos traz, né? Meu reino não é desse mundo, né? Então, assim, onde é que de fato nós estamos buscando? Qual a fonte? Porque nos perdemos. Muitas vezes nos perdemos. Eu vou ser feliz quando eu vou começar um projeto, quando eu conseguir tal coisa. Mas quando meus filhos crescerem, e aí a gente vai e chega lá não encontra nada, né, Edna? Porque não construir nesse caminho. Então, eu gosto sempre de refletir, né? As obras vêm trazendo isso para a gente, que a felicidade, a plenitude é um estado, não é um lugar, uma coisa, né? E esse estado a gente vai construindo internamente. Então, assim, se eu estiver bem, se esse estado estiver construído, pode ser uma casinha pequena ou a casa grandiosa, pode ser o carrinho simples ou o carro do ano, pode ser meus filhos pequenos ou meus filhos grandes, eu vou estar vivenciando momentos de felicidade que vão me trazendo essa completude, né? E não esse vazio existencial. Então, o quanto é importante a gente ter, peraí, felicidade ou é um estado que eu vou construindo em mim mesmo. Como? Exatamente que ela vem trazendo, à medida que a gente vai mudando os nossos hábitos mentais, à medida que eu vou me olhando para mim mesmo, me transformando, eu como sendo a pessoa que precisa fazer para realizar aquilo, a minha vida, a minha história, né, fazer essa realização. Vou estar com as outras pessoas? Estão, elas vão estar comigo nessa jornada, mas elas não vão ser o centro da minha jornada. E caminhando bem assim para um fechamento, ela nos coloca que nós precisamos sempre estar despertos, despertar. Então, despertar é sair daquele indivíduo adormecido, daquele sono, de algo meio parado, estacionado, para estar esperto mesmo, acordar. Sim. Sabe aquele banho da manhã que às vezes você precisa entrar no chuveiro, enfiar o rosto assim no chuveiro, que tá difícil de encarar o dia, é mais ou menos esse chacoalhão que ela dá nesse final do livro, né? Porque você precisa despertar para poder o quê? Enxergar tudo isso que te permeia e poder ajustar e ir se tornando um ser consciente, né? Olha, eu até escrevi exatamente na íntegra o que ela traz. Despertar significa identificar novos recursos ao seu alcance, descobrir valores expressivos que estão desperdiçados, propor significados novos para a vida que antes não eram percebidos. Exatamente. Perfeito isso que Joana traz, porque se você está desperto, você vai vendo a extensão daquilo que antes estava perdido, não estava claro. Então, ir despertando vai te trazendo para esse lugar de iluminação. Tão profundo isso. Exatamente, né? Que ela fala que essa autoconquista é um crescimento natural à medida que a gente vai compreendendo a nossa responsabilidade, né? E usando a inteligência e o sentimento na perfeita interação ali. À medida que eu desperto, né? Então, até o título do livro, né? O ser consciente. O que é esse ser consciente? É esse ser desperto, que ele sabe, né, o que ele precisa, ele tem esse olhar auto-amoroso de si mesmo e ele vai tentar se conquistar. E aquilo que a gente põe como meta de conquista de si mesmo, a gente se realiza, né, Edna? Como é importante a gente se assumir a responsabilidade da conquista de si, né, desse aprofundamento, aprimoramento, dessa profundidade, né, trocar esses valores externos que são mutáveis, né? Tudo é transitório, né? E para esses valores e a vivência interna. E à medida que você muda o foco, o amadurecimento psíquico acontece. E vocês vão ouvir na obra da Joana
todo livro, amadurecimento psicológico, amadurecimento psíquico, é esse amadurecimento que a gente precisa para encontrar, né, esse ser consciente em nós. Trouxe aqui mais uma vez Joana, né? Ela abre aspas aqui, olha. Ser consciente significa estar desperto, responsável e não arrogante, não submisso, livre de algemas, liberado do passado e pronto aí, liberado do passado e do futuro. Ou seja, Exato. Eu gostei muito dessa frase também, porque ela coloca não arrogante, não submisso, né? Então ela não no passado, não no futuro. É o Então assim, equilíbrio, né? é o equilíbrio, porque parece também que pode acontecer, claro, de eu estar me sentindo tão consciente, tão sabendo das coisas, sabendo da minha própria essência, que pode entrar num caminho que não é tão legal, que é da arrogância. Né? Então, Exato. quando eu entro nisso, eu não estou pronto para receber, para aprender. E como é gostoso aprender algo, né? Esses Exato. dias um dos meus filhos, mãe, mas você faz isso. Foi até no teor de brincadeira, eles estavam me apontando alguma coisa que eu sempre fazia, né? E eu falei, não, eu não faço isso, faz sim. E eles foram me mostrando, e foi uma risada só, porque eles estão me trazendo alguma coisa que estava, para mim não estava consciente, né? Exato. Eu não estava vendo, mas quem vê, quem enxerga também é o outro. Quando eu me fecho para isso, eu deixo de aprender, porque o outro está me olhando, né? E eu estou olhando para outra pessoa. Então, é importante nós termos essa comunhão e essa liberação, né? Deixar acontecer esse fluxo que me permite aprender. Senão, nós vamos ficar Exatamente. sempre, sempre naquele mesmo repertório, achando que sabemos. Né? Então, o convite para o novo, quando chega, um novo aprendizado, para uma nova experiência, que nós possamos avaliar como uma oportunidade de sermos aí cada vez mais lúcidos, mais conscientes, mais donos do nosso processo. Donos eu não diria responsável pelo nosso processo reencarnatório. Exato, exato. Ai, gente, eu sou suspeita para falar porque é lindo, né? É uma jornada cada vez que a gente lê, né, Edna, e como a gente aprende. Então, fica esse convite, né, Edna, das pessoas estarem aí lendo a obra, revendo esse estudo, né, porque aqui a gente poderia ficar horas falando sobre o livro, Poderia pegar cada um mas desses trechos agora, né? E exato, exato. Então ela deixa esse convite aí. Que delícia, né? e Muito assim, bom. podendo deixar como assim umas palavras finais, veja bem, como que a mim toca esse livro. Ele é profundo, ele traz temas que mexem na feridinha, sim, nos coloca naquele lugar e agora. Eu fiquei muitas vezes lendo, foi um dos livros que eu parei muitas vezes para elaborar e depois continuar. Porém, Joana também ela traz esse equilíbrio na obra. Não fica pesado, porque ela é como nós estruturamos no começo, o levantamento que ela faz, né, do que ela levanta a problemática, depois ela constrói alguns portais que se abrem. Então, talvez por isso que eu fique muito nesse estado de leveza. Leio algo Exato, extremamente profundo, mas eu me sinto abastecida de um novo prisma, de uma nova oportunidade. É como se abrisse exato, ali uma nova janela na minha frente e pudesse também enxergar aquele conteúdo que parece tão denso de uma outra maneira. exato. Ai, que lindo. E é isso mesmo. Né? Então eu fico com o Chico. Não podemos voltar atrás e fazer um novo começo, mas podemos começar agora e fazer um novo final. Então fiquemos com a proposta de Joana. Nem preso no passado, nem preso no futuro, mas construir o hoje. E se eu fizer uma coisinha diferente hoje, amanhã já vai ser diferente, vai indo até a gente chegar no destino que a gente está construindo. Então, e através desse auto-amor e desse autoconhecimento. Com certeza.
Fica aí o convite do 5º livro da série Psicológico, Ser Consciente, e já deixamos aqui um convite para o próximo estudo, que será do 6º livro, Autodescobrimento, uma busca interior. E sem spoiler, né? Mas assim, ela Exato, fala bom, hein? muito da consciência, fala muito, seja consciente, pense em você, aí depois ela vem falar do autodescobrimento, né? Ó, Exato. volta tudo para dentro de você mesmo, ela amplia. Então, algumas pessoas me perguntam, tem que ler na sequência? Não necessariamente, mas faz sentido conseguir fazer Exato, essa transição, porque ela vai meio que preparando para próximo, né? Então, exatamente. nos vemos aí no próximo estudo, com certeza. Agradecemos infinitamente, né, por esse espaço, por essa casa de Tá. luz que nos acolhe aqui, com esse firme propósito de nos tornarmos cada vez melhor e, sobretudo, responsável pelo nosso propósito. Exatamente. E até o Gratidão. próximo livro. Até Grande o beijo, próximo. gratidão a todos. Tchau, tchau. Gratidão, viu, minha amiga? Gratidão. Tchau.